Há um ano para trás, eu testemunhei que eu orei 7 meses consecutivos para que Deus abrisse as portas de um emprego para Gabriel. Alguém lembra disso? Eu testemunhei sobre isso. Eu orei, o Senhor abriu a porta do emprego de carteira assinada. Ele tinha 17 anos e alguma coisa na época, quase chegando aos 18, mas ainda não tinha os 18. Então, no dia que eu levei o Gabriel para conversar sobre este emprego, que o engenheiro me mandou chamar e pediu que eu fosse com ele, eu falei para ele assim, olha, o Gabriel, ele vai cursar um curso de elétrica. Assim que ele engajar nesse trabalho, para a glória do nome de Jesus. Porque eu sei que esse trabalho foi o Senhor quem deu ele, porque eu sei o Deus que eu pedi e clamei. E na época, irmãos, eu estava em um processo de sentimentos muito difícil. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz tudo nos mínimos detalhes. E quando o Senhor nos leva a passar por um processo, igreja, não adianta, o processo é do Senhor e o tempo é do Senhor. A gente só tem que crer e acreditar. Muito difícil, eu comecei a pedir para Deus, um emprego para o meu filho nessa cidade. É impossível, mas eu sei que tu podes. E Jesus fez o impossível. E Jesus deu o emprego. E naquele dia, quando eu conversava com aquele engenheiro, ele disse para mim, que eu já disse para vocês, isso foi Deus, porque se não fosse Deus, não teria acontecido. Então o Senhor testificou que foi ele. Então eu disse para ele, Gabriel vai tirar a carteira assim que ele completar os 18 anos, e o Gabriel vai cursar um curso técnico para a glória do nome de Jesus. Quando eu abri a minha boca, irmãos, e eu disse isso, a gente não tinha condição nem de pagar uma aula de autoescola. Mas Jesus fez, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. E as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. E quando a gente libera ela, Jesus, Ele move, Ele trabalha. Então, quando o Gabriel fez 18 anos, o Gabriel tirou a carteira dele. Com 2 meses, o Senhor deu para ele a carteira e ele passou em tudo de primeira, mas não foi ele, foi Jesus quem fez. E agora veio o milagre que eu quis trazer hoje, que é o curso técnico para a glória do nome de Jesus. O Gabriel fez prova há um mês atrás para ingressar na escola técnica de um curso de eletrotécnica para a glória do nome de Jesus. E a gente estava orando ao Senhor por este curso, e o curso saiu, e nesse meio tempo de fazer inscrição, pedir isenção de pagar a taxa de matrícula, confirmar a inscrição, e aí ele vai e pede isenção de taxa de matrícula. Eu falei assim, meu filho, mas para que você fez isso? É só pagar e ir direto e fazer o negócio. Ele, não, mãe, mas tá bom, eu já fiz, vamos esperar o resultado. Então vamos orar e colocar na mão do Senhor mais uma vez, meu filho. E assim nós fizemos. Oramos, colocamos nas mãos do Senhor, e aí ele fez a matrícula, ele foi para a prova, e ele não tem muito hábito de sair. Mas um dia antes da prova, esse menino saiu e ele chegou em casa 6h30 da manhã. E ele tinha que estar lá para fazer a prova às 9h, tinha que entrar às 8h30. Então ele só chegou em casa, tomou um banho e foi fazer essa prova. E eu, Jesus, eu nem vou falar nada, porque está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe daquilo que eu tenho pedido e falado para o Senhor. Então, em meio a tantas coisas que eu tenho vivido, o Senhor é poderoso para me dar essa alegria, e eu sou grata ao Senhor por isso. E esse menino foi para essa prova, eu abençoei ele e ele foi. Então ele voltou da prova e ele me disse o seguinte, assim, mãe, são 40 vagas e tinha 160 pessoas. E eu olhei para ele e eu disse, filho, você não acredita que Deus é poderoso, não? Deus, ele é poderoso. E se ele quiser, e for o tempo dele, você vai estar entre as 40 pessoas, entre as 40 vagas que tem, porque Deus, ele faz.
Não importa as circunstâncias, o tempo e o momento é impossível para você e para mim, mas para ele não. E ele me olhou assim, amém, mãe. E eu fiquei ali com o Senhor, mas eu descansei no Senhor. E ele ficou todos os dias, ele olhava as preliminares que o curso foi liberando. Então, quando chegou o dia de sair a preliminar do curso dele, ele me ligava insistentemente no trabalho. Eu olhei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, ele não me liga. Aí, quando eu atendi, ele estava todo eufórico. Mãe, eu passei. Eu fiquei no 33º lugar. E eu falei, glória a Deus, meu filho, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez Jesus fez, e hoje ele já está estudando para a glória do nome de Jesus. Porque é assim que Deus ele faz, Deus ele é fiel. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, sabe, irmãos, o Senhor vai lá, ele faz. Ele cuida, sim, com mínimos detalhes, porque é amor. É o amor de Jesus para nós como filhos. E eu sou muito grata ao Senhor por essa porta. Às vezes, para muitos pode não ser nada, mas para nós é algo grandioso demais. E eu vejo a mão do Senhor trabalhando em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Porque quando o Senhor colocou sobre os meus lábios tais palavras, a gente não tinha a mínima condição. A gente olhava para as nossas expectativas humanas, nós não tínhamos expectativas nenhuma. Mas o Senhor Jesus, ele tem feito dia após dia. Aí o Senhor falou para mim assim, filha, sabe que muitas das vezes você precisa pregar para você própria. Sabe que muitas das vezes você precisa ministrar para você própria as promessas, os milagres e as bênçãos. Porque muitas das vezes, em muitos processos, vai ser você e eu vou estar ali e vou glorificar o meu nome. E você vai poder testemunhar que eu sou Deus e que eu ainda faço. Então eu sempre falo isso para os meus filhos, sabe, igreja? Olha, isso aqui foi Jesus que fez. Olha, esse milagre foi Jesus que fez. Qualquer bênção que o Senhor manda para minha casa, para o meu lar, para minha vida, eu sempre falo para eles assim, olha, isso aqui foi Jesus que fez, porque só Ele pode fazer. Então eu não sei, né, qual que é a perspectiva de vida de cada um de vocês, dos jovens, eu não sei qual é. Eu sei que Deus ele é poderoso para fazer. Quando a gente ora, consagra ao Senhor, coloca nas mãos dele, não tem porta que ele não abre, não tem barreira que ele não destrói, ele capacita, ele dá direção, ele traz recurso, porque ele é Deus. Ele não perdeu o controle da nossa vida, sabe? Por mais fácil ou difícil que pareça, ele não perdeu o controle da nossa vida. Por isso que a honra, a glória, o louvor e a adoração é sempre do Senhor, sabe? A gratidão sempre ao Senhor Jesus, porque ele pega tudo aquilo que é improvável e ele opera um grande milagre para a glória do nome dele. É assim que o Senhor ele faz na nossa vida, né? Então não existe impossível na nossa vida. E eu digo isso para mim mesma, independente de qualquer área que for, seja lá o que for. Não existe impossível, é só suportar o processo. Se suporta o processo, vai viver o milagre, vai contar o milagre, porque Deus cumpre promessa, Deus não mudou, sabe? Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua operando, Ele continua fazendo. Às vezes o nosso coração é que fica assim, será que vai, será que pode? Não existe será no tempo de Deus. Ele vai fazer e pronto, e acabou. Ele já venceu por nós lá na cruz. E quando ele bradou, está consumado, ele decretou que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, que